Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Já cumprimentar a todos. Estou, como de costume, já passando aqui nos grupos da igreja, para que todos tenham acesso agora. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Sil, graça e paz, minha querida, tudo bem? Bom dia. Sil, desculpa ontem, Sil, eu tava lá queria dar um abraço em você no Pedrão. Estava lá ontem com o rapaz lá da NET furando a parede. Mas um beijão pra você, viu? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, estou só passando aqui rapidamente, tá? Nos grupos da igreja, para as pessoas acessarem. Já vamos dar início já à nossa escola dominical. Quero pedir para você já abrir na sua Bíblia, no livro de Provérbios. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a nossa fé, A fé que nos leva a uma vida saudável, Uma vida abundante, Como é necessário entendermos a fé, Para termos uma vida saudável. Nós temos visto, aprendido, e também experimentado, no sentido de observar o que tem acontecido por aí, como a fé muitas vezes não bem praticada, não bem entendida, ela pode ser uma prisão para o ser humano e não é essa a nossa intenção. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical, a essa série. Se você perdeu, meu irmão, eu tenho 2 comunicados para você, tem aqui na aba de vídeos do Facebook. Vai lá no Facebook, entra lá, procura lá os vídeos da Escola Dominical, tem sido um tempo de aprendizagem maravilhoso, Se quiser também, se tiver mais facilidade, você pode também acessar lá o YouTube, nós estamos subindo todos os vídeos lá também, separadinhos lá pela Escola Dominical, para você também estar conosco, aprendendo aqui, Já estou acabando, já vamos dar início à nossa Escola Dominical. Aleluia. Amém. Deixa eu pôr aqui então agora para aí sim finalizar. Irmãos, eu só pedi uma coisinha, um minutinho só. Eu esqueci de pegar, para ver a comunicação com vocês, o outro celular aqui da Té, tá? Só um minutinho. Vou pedir aqui para ela, tá? Peço perdão. Té. Só minutinhos, tá, irmão? Já vamos começar já, rapidamente. Eu esqueci de pegar aqui com ela. Pega o celular por favor. Que é através de um outro celular que eu vou vendo o nosso bate-papo, tá bom? E aí, então, a gente vai se comunicando aqui. Vai pegando aí seu caderno, vai pegando aí a sua Bíblia, a sua caneta, para você fazer as suas anotações. Bem legal, como eu sempre faço, A gente se aprofunda um pouquinho, no contexto do texto, que a gente lê, que a gente fala, para aprender um pouquinho mais, Deixa eu ver aqui quem já está online na comunicação. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Amém, Sil. Seu Hernani, bom dia, graça e paz. Denner, meu irmãozão, você tá bem? Graça e paz, um beijo pra você aí, pra sua mãe. Pedrão, tamo junto, irmãozão. Um beijo pra você aí. Ah, entendi, Sil. Entendi porque que você quis ir embora rápido, Poder comer um pudim, entendi. Valzinha, graça e paz, minha amada, tudo bem? Como é bom ter vocês aqui hoje. Você que está chegando aí também, já deixa sua saudação, pra gente se cumprimentar. Nesse momento tão importante que tem sido a escola dominical, Vai abrindo então aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler o Provérbios o capítulo 1 inteirinho. Para entendermos um pouquinho onde nós vamos hoje, com esse estudo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te render graças, ó Pai, te agradecer por esse tempo, Pai, que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, ó Deus, aqui, Pai amado, para aprender mais de Ti, Senhor. Humildemente, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, pelo dom da vida, Senhor. Nunca me esqueço, Pai, de agradecer a cada dia pelo dom da vida que se renova em nós. Não é por méritos próprios, ó Pai amado, mas é pela Tua misericórdia se renovando em cada manhã sobre nós, ó Pai amado.
Nós te agradecemos, Senhor, por cada um desses irmãos, dessas irmãs que estão nos assistindo hoje. Que hoje, Pai amado, assim como tem sido, não para a honra nem para a glória deste pastor aqui, Pai amado, mas sempre do Senhor, meu Deus, porque eu sou o primeiro que quero e continuo, Pai amado, buscando crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, ó Pai amado. Então, Pai amado, que esses irmãos enxerguem em mim, Pai amado, um primeiro adorador, um ser humano que busca a cada dia estar mais perto de Ti, Pai amado, porque a glória é só do Senhor e é só o Senhor, Pai amado, que pode fazer algo por nós e em nós, meu Deus. E como é maravilhoso ver a Tua palavra nos transformando, nos moldando, nos quebrando, Pai amado, mas também nos restaurando ao homem e à mulher que está no Teu coração, Pai amado, que é desejoso de Ti, Pai amado, para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guia-nos o nosso entendimento. Como eu digo, Senhor, Tu és a Tua palavra e o Senhor é o objeto de nosso estudo, Pai amado. E se não Te revelares a nós, ó Pai amado, não há ciência, não há teologia, Pai amado, que possa desvendá-lo, Pai amado. Que possa, Pai amado, entendê-lo. Porque bem sabemos, ó Pai amado, que só através do Teu Espírito Santo, como foi dito, Pai amado, por Jesus Cristo, Pai, ao dia que Ele subiu aos céus, meu Deus. Ele disse, Pai, que o Espírito viria nos ensinar todas as coisas que o Senhor havia dito. Por isso, em nome de Jesus, ensina-nos hoje, Pai, a compreendermos mais a necessidade de termos uma fé sábia, de vivermos, ó Pai, a vida com fé, sem dispensar, Pai amado, a razão, sem dispensar, Pai amado, a sabedoria, que também está disponível a todos os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Jaque, bom dia, graça e paz, irmã, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui, irmãos. Vocês estão percebendo que minha voz hoje está falhando um pouco? Tivemos bastante lá ontem, um tempo precioso na vida da igreja, de revê-los, irmãos. Que tempo precioso, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Como meu coração ficou feliz, em estarmos ali em poucas pessoas, Estamos preparando o templo, como nós já anunciamos, para a retomada dos cultos presenciais. Então tivemos ali um grupo ali da liderança, apenas, não todos, porque não é possível também, para estarmos ali preparando, começando a preparação, para voltarmos aos presenciais. Então foi um prazer enorme revê-los, meu coração transbordou de alegria. Tivemos ali também um culto modelo ali que nós realizamos. Não conseguimos transmitir o link para a igreja como nós tentamos fazer, devido a alguns problemas técnicos. Nós estamos aprendendo, não é tão fácil, às vezes a gente vê aí o camarada na TV, irmãos, é trabalhoso quem está por trás, viu? Então, mas estamos bem certos e confiantes que no tempo oportuno nós vamos conseguir, estar não somente presente, como também continuar transmitindo os nossos cultos, Renato, seja bem-vindo, meu irmão, graça e paz. Irmãos, Provérbios capítulo 1, nós vamos ler inteirinho, o tema de hoje é justamente, como a sequência dessa série que nós estamos estudando, sobre sabedoria, sobre fé e sabedoria. E nada mais justo do que falarmos então sobre provérbios, Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, O que é temer ao Senhor? A Bíblia, e aqui Provérbios, um dos pilares de Provérbios, que nós vamos ver aqui o capítulo 1, escrito por Salomão, ele vai dizer que temer ao Senhor, é a chave, para a nossa vida. Eu queria perguntar para você se você consegue compreender. Escreve aí para mim, não há certo, não há errado. Nós estamos aqui numa escola, Então, nós estamos aqui para aprender juntos o que você entende e compreende como temer ao Senhor, O que você consegue tirar dessa palavra, Lá no versículo 7 do capítulo 1 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o que você compreende? Participa comigo aí, meu irmão, escreve aí o que você acha. O que é temer ao Senhor para você? Enquanto isso, eu quero dar algumas informações aqui para vocês sobre esse livro, Bom, Provérbios faz parte, meus irmãos, de um grupo de livros da Bíblia que nós chamamos de livros sapienciais, Uma palavrinha meio complicada, Sapienciais, se você falar para uma criança, ela vai achar que provém de sapo, Mas não é. Vem de sabedoria, Pastor, quais são esses livros? A Bíblia, como nós já falamos, ela é separada não de uma forma cronológica, mas em blocos de livros,
né, com um fim específico. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui a sequência que está Provérbios, nós vamos ver que são livros, né, sapienciais, de sabedoria. Né? Lembro que quando nós estávamos na escola dominical presencial, nós estudamos muito sobre isso, né? Que eu não posso, de repente, ler, né, os livros sapienciais como eu leio o Evangelho, né? Como eu leio as cartas de Paulo, porque cada um tem uma finalidade, né? Cada um tem ali uma intenção única, né, no propósito de Deus para nós. E os livros sapienciais, igreja, ali começa lá em Jó, né? Você talvez não saiba, mas Jó é um livro de sabedoria. Né? Jó é um livro que vai nos remeter a uma sabedoria na prática da vida. Né? Então nós temos no composto, né, no grupo ali de livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né, e Cânticos dos Cânticos, né, ou Cantares de Salomão, está lá o livro. Né? Então esses livros, esses 5 livros, eles compõem aquilo que nós chamamos dos livros sapienciais, né? Os livros que nos passam sabedoria, né, para a vida. Vou falar de novo, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos, né? Eles compõem juntos livros chamados sapienciais, né, que vem dessa palavra hebraica, do latim, sabedoria. Os livros sapienciais, igreja, eles recebem este nome porque eles comunicam um modo de viver, né, e revelam a vivência de uma fé encarnada no dia a dia e na caminhada. Porque muitas vezes quando nós falamos sobre a ação de Deus, quando nós falamos, sabe, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando talvez de uma coisa meio, olha, eu sei que Deus está zelando por mim, eu sei que Deus cuida de mim, mas como isso reflete no nosso dia a dia? Esses livros sapienciais, ele tem essa função de demonstrar que Deus, ele age a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo na nossa vida, né? E nós podemos, a partir do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, né, usufruir dessa presença, do conhecimento e da sabedoria que Deus nos revela para alcançarmos uma vida melhor, né? Essa minha câmera está desfocando de novo, igreja, peço perdão, tá? Parece que eu estou meio desfocado aí, daqui a pouco ela arruma aí. Né? Então, esse é o intuito desses livros sapienciais, dizer que a fé, ela se manifesta, né, nesse sentido também prático da vida, rotineiro da vida, né, não somente em situações de desespero, situações, sabe, olha, realmente eu preciso de uma intervenção, de um milagre de Deus. Não, é no dia a dia, é no teu afazer, né? Meu irmão, a fé, ela vai te dar uma sabedoria suficiente, né? Deus há de derramar através da sua fé nele, né, uma sabedoria para que você haja dentro do teu lar, em relação aos seus filhos, no teu trabalho, na tua escola, né, nos afazeres que você tem na rotina da sua vida. E o livro de Provérbios, igreja, ele orienta sobre diferentes temas, se você for olhar ele. Né? As mulheres podem falar mais com propriedade sobre isso, que elas fizeram um estudo aprofundado de Provérbios, né? Elas estiveram lendo todos os capítulos de Provérbios. E Provérbios vai abordar, né, diversos temas da vida, né, como, por exemplo, família. Você pode pegar lá, né, textos maravilhosos que vão tratar sobre a família, o relacionamento da família, está lá capítulo 12, 19, 21, 31, 10... Né? Vai falar também, por exemplo, citando o problema das famílias, permitindo o adultério. Né? Você vai ter lá o 6, o 23, vai falar, olha, quem adultera vai acontecer isso. Né? O homem que permite-se, né, ser um adúltero vai sofrer essas consequências. Né? O relacionamento entre pais, né, mães e filhos, né, mães e filhos e filhas, está lá capítulo 10, capítulo 28, capítulo 30. Relacionamento entre o rei e os seus súditos. Olha que interessante isso, né? Entre honestidades nos negócios, entre a moral, entre comportamento social. Todos esses está lá. É só você procurar que ele vai falar. O livro de Provérbios vai nos dizer a respeito disso. Né? O comportamento social, por exemplo, lá no capítulo 23, de 1 a 3, capítulo 25, capítulo 27, vai falar como nós podemos nos portar com sabedoria, né, diante do meu próximo, diante da sociedade que nós estamos vivendo. Né? Então, por tratar desses temas, igreja, né, que além do temor a Deus, é visto como um livro educativo. É um livro que nós devemos ver, olhar, né, estudar e praticá-lo. Ele tem a função mesmo de nos passar sabedoria. E justamente sabedoria, igreja, é o assunto do livro e um termo de grande destaque nas Escrituras. Né? A raiz da palavra sabedoria é ser sábio.
né? E cuja variação ocorre 318 vezes só no Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia. A palavra sabedoria ocorre 318 vezes no Antigo Testamento. Isso não tem nada a ver lá com a fila dos pastores lá não, viu, igreja? Esse número aí não é mágico não, tá? Mas é citado 318 vezes no Antigo Testamento, sendo que dessas 318 vezes, igreja, 102 ocorrem somente em Provérbios. Olha que interessante isso, né? Então, como Provérbios, ele vai fincar sua bandeira da sabedoria, né? Que o cristão, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, né, deve viver de uma forma sábia, né, a sua vida. Os 9 primeiros capítulos deste livro, né, do livro de Provérbios, falam dessa sabedoria com intensidade incomparável, né, fazendo uso, para vocês terem uma ideia, por exemplo, da declinação de uma palavra, né, eu vou falar que é horrível aqui, Rockman, né, que significa a personificação da sabedoria. Então, ou seja, desses 100 e poucas vezes que está escrito a palavra sabedoria em Provérbios, é como se o autor ali de Provérbios estivesse nos dizendo assim, olha, você precisa personificar a sabedoria, né, no seu ato, no seu jeito de viver. Né? Então, ou seja, como se fosse uma própria pessoa que vai, né, estar revestida agora com sabedoria, né, e andar em sabedoria. O primeiro capítulo de Provérbios, ele apresenta já, desde o começo, para não deixar ninguém com dúvida, né, o propósito do livro, que é justamente ensinar a sabedoria. Né? Neste capítulo, igreja, é possível ver uma exortação para buscar a sabedoria e o viver. Um versículo muito conhecido neste capítulo e base, se você puder grifar ele aí, né, que é um dos pilares ali de Provérbios, é justamente o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sobre essa expressão, né, que a gente pode falar aqui sobre o temor, e aí eu quero ler um pouquinho aqui agora do que vocês escreveram, tá bom? Deixa eu pegar aqui o que vocês escreveram. Dá só um segundinho. Vamos ver aqui o que vocês colocaram, né? Então, um dos pilares que a gente pode citar aqui, né, para ver se a gente tem essa total compreensão do que é o temor, tá bom? Antes, já quero explicar o que não é, e vou ler depois o que vocês colocaram aqui. O temor do Senhor é um conceito-chave em todo o Antigo Testamento. Aparece diversas vezes nos textos bíblicos, né, sendo citado por profetas, sendo citado, né, por Moisés, por Abraão, essa questão do temor ao Senhor. Infelizmente, o substantivo, né, que nós podemos dizer dessa palavra em hebraico, que é traduzido por temor, é uma palavra que vem de irar, né, mas com Y, não é o irar que nós conhecemos, né, mas a pronúncia é muito parecida, irar, né, que é uma palavra hebraica, né, que é traduzido para o português como temor ou temer, não consegue transmitir, igreja, todo o seu sentido numa única palavra na tradução em português. Né? Mas então o que significa realmente, pastor, o temor do Senhor? Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui, vamos ver. Um respeito profundo, reconhecimento do poder de Deus e também do seu amor e justiça. Aleluia! Essa igreja vai na escola dominical, hein? O Renato, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecê-lo como único e verdadeiro. Perfeito, Renato. Alex, seja bem-vindo, irmãozão. Graça e paz, Dri, graça e paz. Seu Hernani, obedecer a ele e respeitar. Perfeito. Jaque, não é ter medo de Deus e sim um temor em não querer entristecê-lo. Perfeito. Dona Léo, a paz, minha irmã, seja bem-vinda. Adri, profundo respeito a Deus, obediência. Perfeito. A dona Leonídia, é viver de acordo com a verdade dele. Amém. Adri, reverência e respeito como Criador e Salvador. E por fim, o Sr. Nani, a dona Léo, desculpa que está com o celular do Sr. Nani, de acordo com a verdade que Jesus veio nos ensinar. Amém. Perfeito, igreja, exatamente isso. Então, nós temos bem definido esse conceito. Né? Para nós, essa palavra, né, temor, tem muitas vezes uma conotação negativa, né? Como ter medo de algo ou de alguém. E é engraçado que o termo hebraico que eu citei, né, que é irar, mas não é da palavra irar em português, tá bom? É o termo hebraico irar, também refere-se a ter medo, né? Por isso que existe essa confusão muitas vezes, né? Porque o termo hebraico, uma das suas funções também é transmitir isso, né? De que também é ter medo, mas não é o sentido bíblico e a utilização da Bíblia para essa palavra, né? Eu vou te dar um exemplo, Jacó temeu quando se preparou para encontrar o seu irmão Esaú. Lá naquele texto, sabe?
que Jacó está esperando, né? E ele foge, né? E depois Esaú vai procurá-lo ali. Então essa palavra Jacó temeu é a mesma palavra que vai dizer que nós devemos temer ao Senhor. Porém, né, nesse texto especificamente, está falando que Jacó tinha medo, né? Que Jacó estava com muito medo de quando Esaú estivesse ali se chegando próximo dele, porque diz o texto bíblico que Jacó tinha medo que Esaú poderia matá-lo, né? Tamanha raiva que Esaú ficou, né? Por causa da primogenitura, da questão da primogenitura ali, né? Então, percebe, essa palavra temor, ela tem muitas definições, igreja, né? Na palavra original hebraica. E ela vai aparecer muitas vezes nos textos bíblicos falando sobre medo. Mas quando ela está se referindo ao Senhor, não é nesse sentido, né? Por que eu preciso entender isso, pastor? Porque senão nós vamos entender assim, que Jacó, ele tinha muito respeito, né? Quando se preparou para se encontrar com seu irmão Esaú. É isso que o texto está dizendo? Não. Está falando literalmente que Jacó tinha medo, né, de Esaú. Porém, quando se refere a Deus, a nossa, né, percepção a Deus é o outro uso da palavra, é o outro sentido da palavra. O sentido mesmo de respeito, de devoção, né, e de adoração mesmo a esse Deus, né? Eu vou continuar lendo o que está escrito, né? Mas a palavra temor pode ter outras nuances do seu significado, né? Quando se refere a uma pessoa de alta posição, por exemplo, ela tem a ideia de respeito ou reverência diante daquele indivíduo. Deus quer que o temamos nesse sentido, de reverência e de respeito diante dele. Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Né? Como podemos pensar a respeito de Deus com indiferença ou até mesmo tratá-lo com leviandade? Você parou para pensar? Aí, meu irmão, eu quero falar um pouquinho em especial para os mais jovens, né? Se nós entendemos que o culto, né, o Senhor se faz presente ali no meio da sua congregação, onde nós nos unimos, né, onde nós estamos juntos, né, ali para adorar a esse Deus, e ali a sua presença se manifesta, né? A minha compreensão é muito das antigas mesmo. Nós devemos prestar culto ao Senhor com reverência, né? Com temor, né? Por quê? Porque nós sabemos que Ele é o Deus Criador de todas as coisas, Ele é o Supremo Senhor e nós não podemos nos apresentar diante dEle de qualquer forma. Por isso, irmãos e irmãs, eu vou dizer algumas coisas que eu já presenciei, não digo nem na MCD, né? Já presenciei em outras igrejas e que eu quero levá-la a refletir sobre isso. Você já parou para pensar como muitas vezes, ou já presenciou isso, né? Gente, pessoas mastigando chiclete, né? Dentro dos templos, dentro do culto, né? Se referindo a Deus de uma forma desonrosa, né? De como se fosse qualquer um, sabe? Ah, Deus é meu chapa, Deus é firmeza, Deus não sei o quê. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, né? Nós estamos falando, né, do Deus que deve ser temido, né, respeitado e reverenciado por aquilo que Ele é. Né? É claro que não é somente essas ações que vão demonstrar temor e reverência. O próprio Provérbios vai nos dizer que a demonstração de temor e de reverência a Deus é ouvir o que Ele tem para nos dizer e obedecê-lo. Né? Acho que foi o seu Hernani que colocou aí, a Dona Léo, né? A Dona Léo colocou isso, exatamente isso. Né? Então prestem atenção sobre isso, irmãos, reflitam sobre isso, né? Como muitas vezes a nossa postura quando nós estamos diante de Deus, né, ela deve ser uma postura de reverência, né? Na sua oração, quando você vai orar, irmão, se você vai orar com televisão ligada, com som lá falando, irmão, você não está apresentando reverência diante desse Deus majestoso que Ele é. Né? A nossa geração é uma geração que encarnou essa ideia, né, de que quando Cristo fala assim, olha, não sou mais servos, mas agora são os meus amigos, né? Eu entendo, nós temos que entender o que Jesus está querendo nos dizer. Jesus está querendo nos dizer de uma forma relacional, de nos aproximar dele mesmo, dizendo assim, gente, eu estou aqui para vocês, eu quero abraçar vocês, eu quero estar com vocês. Mas nós não podemos perder também a esfera do temor. Né? De que esse mesmo Deus que nos aproxima dele em Cristo Jesus, que nos quer perto, é o Criador, o sustentador de todas as coisas. É o Deus, é o Alfa e o Ômega, é aquele que estava, meu irmão, no princípio e é aquele que estava no fim, e já está no fim. É o Deus, meu irmão, que criou todas as coisas apenas pela sua palavra.
Você consegue compreender e perceber isso? Você consegue ter essa dimensão dessa palavra temor, o que ela definitivamente nos orienta, né? Do que ela realmente quer nos expressar. Então muitas vezes a gente chega, vai, pastor, eu estava orando lá em casa, né? E aí eu liguei a TV lá e estava tocando um samba e estava com o meu som não sei o que, não sei o que. Reverência, né? Temor a Deus é termos essa dimensão, né, de quem ele é definitivamente, né, de quem realmente ele é. Esse temor está também, igreja, relacionado intimamente à confiança, pois só podemos respeitar e reverenciar verdadeiramente a Deus quando cremos quem ele é. E de fato, tudo o que é a sua palavra, a Bíblia diz que ele é, né? Então, ou seja, nós só podemos ter reverência se também confiarmos, conhecendo quem ele é e sabendo quem ele é. Dentre os vários ministérios que uma igreja exerce, por exemplo, para promover a missão de Deus, há o ministério do ensino. Ele ajuda a expandir, né, a ação educativa. A Valzinha está aí, né, ela é a líder desse ministério maravilhoso e ela sabe que durante muito tempo, né, desde a sua criação, a Igreja Metodista, ela aqui em MCD, investe em ensinar, em expandir o conhecimento a respeito de quem é Deus e de como ele se manifesta. É buscando e adquirindo tais conhecimentos, igreja, né, tais conhecimentos e capacitação que cremos como seres humanos e pessoas cristãs e conseguimos viver de maneira sábia e vitoriosa diante de Deus e também diante das pessoas. Então, buscarmos a sabedoria, buscarmos o conhecimento, né, se faz necessária. Como eu disse na aula passada, lembra? Você lembra que eu falei na aula passada? É mais fácil termos uma fé burra, né? É muito mais fácil ter uma fé burra. Ah, por quê? Não sei, porque o pastor disse e eu acredito no que o pastor disse. Não, mas peraí, o que o pastor disse? Né? Ontem eu recebi um testemunho que encheu meu coração de alegria e quero compartilhar com vocês aqui. Né? Uma irmã me procurou e disse assim, falou, pastor, eu estive visitando uma igreja, né, e o pastor não falava nada com nada. Né? O pastor só ficou falando sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo, sobre o cristão tem que ser rico, que o cristão tem que ser isso, isso, isso. Né? E eu falei assim, glória a Deus, porque o nosso ensino, aquilo que nós temos buscado realizar aqui na escola dominical tem surtido efeito, né? Agora, tem gente que não entende isso. Tem gente que por ser mais comodismo fica lá, né? Deus me revela. E fica lá, sabe? Com a mão levantada, os olhos para o céu esperando. E Deus está falando assim, olha, eu capacitei homens, capacitei mulheres, que através das experiências, através, sabe, da fé que eles têm, são capazes de ensinar quem eu sou, de ensinar também. E é claro que o princípio de toda revelação parte dele, né? Parte do próprio Deus se revelar quem ele é. Mas também ele capacita aos homens, a quem ele já se revelou, para expandir esse conhecimento, expandir essa sabedoria de quem ele é. Amém, igreja? Estão entendendo? Tá claro? Ou não, pastor, não estou entendendo, está muito confuso, está muito técnico, dá aí o seu parecer aí, por favor. Deixa eu ver aqui enquanto isso. A dona Léo escreveu mais, ó. É ter adoração e reconhecimento na grandeza de Deus. Amém? Né? Eu sempre cito aquela ideia do temor do Senhor, né, de sabermos quem ele é. A ideia lá, né, que eu sempre canto, a igreja já sabe disso, né? A ideia lá da Xuxa, né? Ah, o cara lá de cima vai... Que cara lá de cima, gente? Né? Nós estamos falando, nós estamos aqui expressando o Deus criador de todas as coisas, que pelo seu infinito amor, pelo seu, sabe, pela sua graça... Irmãos, e isso é graça e misericórdia. Porque quando nós descobrimos, quando nós temos realmente um encontro com Deus, quando, sabe, a gente realmente ali, sabe, a gente tem aquela compreensão de quem é Deus, irmão, você sabe que você não é nada. Né? Uma das primeiras situações daqueles homens e das mulheres da Bíblia, quando eles realmente entendem quem é Deus, é sentir-se um ser insignificante. Né? É dizer assim, Senhor, quem sou eu, né, para que o Senhor olhasse para mim, pobre, miserável, né, nu. Né? Então, assim, olha como o próprio Davi, né, se apresentava diante de Deus.
né? Aí tem gente que vai falar assim, pastor, mas tem aquele texto que ele estava ali adorando ao Senhor no meio da arca, né? Pelado, né? Que diz que causou até espanto na mulher que estava lá, esqueci o nome dela agora, que estava lá na janela, né? Irmãos, porque aquilo ali era uma expressão, sabe, de pura adoração a Deus. Davi não se contentou com a alegria de trazer a arca da aliança de novo, né? Para o centro de Jerusalém, né? Então ele fica tamanha felicidade que ele não se contém, né? Mas ali não era porque, sabe, não, agora todo mundo tem que ficar pelado, não, de jeito nenhum, né? Mas a emoção que Davi se sentiu ali, a emoção que Davi ali foi tomado por poder trazer a presença de Deus de volta, né, para casa, para o lugar de onde ela nunca deveria sair, foi tamanho que aí tem esse texto relatado. Então, ou seja, mas veja nos outros textos como o próprio Davi se apresenta diante de Deus, com o linguajar de Davi diante de Deus, né? Não passa pela minha cabeça Davi, se estivesse vivendo na nossa vida hoje, dizendo, né? Ah, e aí, cara? Ô, meu irmão, manda aquela bênção pra mim lá, né? Ô, cara, ô, mano, vixe, brother, então, pô, cara, você sabe que eu te amo, pá, não sei o quê. Você já parou pra pensar, né? Davi falando um trem desse, gente? Não. Porque quem realmente tem uma verdade revelada de quem é Deus, né, reconhece também e o teme por aquilo que ele é, não no sentido de ter medo, mas de reverência, né, de respeito, de amor, de adoração, de olha, Pai, Tu és o Criador e o excelso de todas, o princípio e o fim, né? Tu és o alfa e o ômega, Tu era aqueles que era, que é e que sempre será. Né? Exatamente, se o processo da consagração dos levitas também mostra isso, perfeito, né? Então assim, irmãos e irmãs, né? A partir disso, repense como você se apresenta diante de Deus, né? Pastor, o senhor quer dizer que eu preciso colocar terno e gravata? Não é nada disso, né? Espero que vocês estejam me entendendo, né? Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, assim, você vai orar lá dentro da sua casa, como o próprio Cristo nos ensina, vai pro teu quarto, e aí, meu irmão, você deixa a sua televisão ali, sabe, ligada, né, no jornal, né? Você vai entrar no culto, né? Como eu já recebi isso, meu irmão, e uma vez já falei isso pra igreja, né? Se você vai entrar num culto de adoração com a TV do lado ligada no Faustão, irmãos, desliga o celular, porque você já mostrou quem você está cultuando e não é a Deus, né? Porque você está entrando na presença do soberano, né? Então, assim, dispõe o teu coração, mais do que roupa, mais do que comportamento, é dispor o teu coração, né? Ser temente a Deus. Esse é o primeiro passo de adquirir, de alcançar a sabedoria, né, que Ele quer para cada um de nós. Amém? Vivemos em um tempo, agora nós vamos entrar na lição diante desse contexto. A lição hoje é curtinha, mas o contexto é muito especial para vocês entenderem isso completamente, tá bom? Nós vivemos tempos, igreja, em que os valores da vida eles foram reduzidos, né, a realizações prazerosas e palpáveis, né? Então o homem ele tende a dizer que ele alcançou a sabedoria, que ele alcançou o conhecimento por aquilo que ele pode tocar e por aquilo que ele pode conquistar. Né? Já não se dá tanto valor às pessoas, mas às coisas. Já falamos diversas vezes sobre isso também. Para muita gente, a alegria da vida está em ter, em comprar, em acumular. Né? Corre-se e vive-se atrás daquilo que propicia satisfação e prazer. Vive-se como se a vida fosse durar para sempre, como se não houvesse amanhã. E isso, meu irmão, fala muito do problema aqui da nossa geração, e não é exclusiva da nossa geração, mas nós temos visto muito isso, né, da satisfação, do prazer, do egocentrismo. E nós buscamos, então, nas coisas, em ter, acumular, né, pelo simples fato de ter, pequenas doses de morfina, né, para a dor que existe dentro da nossa vida, né, para aquele sentimento, para aquele vazio que está na nossa vida. E como é que eu me satisfaço disso? De uma forma, de uma sabedoria, de conhecimento humano. Comprando, acumulando, gerando em nós, no nosso interior, né, pequenas doses de morfina. Só que a diferença de quando nós alcançamos a sabedoria e o conhecimento que vem da parte de Deus é justamente entender, meu irmão, que em Deus é eterno esse prazer. Não estará mais nas coisas, mas estará nele. E a partir dessas coisas, meu irmão, eu começo então a entender um novo significado da vida e aquele vazio que está em mim é preenchido e eu não preciso mais dessas pequenas doses de morfina para acalentar, para acalmar o vazio que existe dentro de mim. Amém? É muito daquilo que nós falamos.
Uma vez Tiago, quando entendi que os meus olhos não deveriam estar fixos aqui, mas na eternidade, meu irmão, mudou meu jeito de ser, mudou meu comportamento, mudou, meu irmão, porque eu era uma pessoa assim, eu era extremamente consumista, né? Aquilo me gerava alegria, né? E a tristeza vinha logo depois quando chegavam os boletos. Não é assim que acontece? A gente vai lá, compra, e a tristeza depois, a realidade, ela cai quando começa a chegar o boleto, quando chega a fatura do cartão, você começa a compreender, né, o vazio que você está. Quando você coloca os olhos naquilo que é eterno, meu irmão, é aqui que começa essa diferença. Então eu já não sou mais dominado, eu já não preciso mais dessas pequenas doses, né, para acalmar os comichões que existem dentro de mim, porque eles já foram retirados, e agora colocando os olhos naquilo que é eterno, né, na sabedoria e no conhecimento que vem do Senhor para nós aqui, né, eu posso dizer que eu já não sou mais dominado por coisa alguma, né, e essa é a verdadeira liberdade com que Cristo nos libertou, né? Deixa eu ver aqui, o Renato escreveu, ó: infelizmente o ensino secular é tão deficitário que creio que Deus aceita a linguagem coloquial daquele que não tem capacidade para se expressar de forma mais digna. Renato, eu costumo dizer assim: o ensino secular definitivamente ele é deficitário, mas o ensino religioso também. E aí que está o grande problema, né? Porque se nós partirmos do princípio, vamos pegar aqui como exemplo a Reforma Protestante, não se tinha acesso à palavra. Não se tinha acesso à palavra. E um dos pilares da Reforma Protestante é justamente só as Escrituras. Tanto que os reformadores, e não era só Lutero, eles começaram essa prática de ensinar as Escrituras ao povo que não sabia ler, aos camponeses. Né? Porque historicamente falando, igreja, os reformadores precisaram fugir daqueles grandes centros, porque senão a igreja católica os mataria. Então o que eles fazem? Eles vão se alocar, né, em grandes donos, né? Me fugiu agora o nome, né? Mas aqueles homens que detinham, né, grandes propriedades, e eles se esconderam ali. E a partir dali eles começaram, para todos os camponeses, né, a espalhar ali a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus a todos aqueles, conforme ela deveria ser ensinada. E dali então se criou depois replicadores disso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, Renato, que eu digo assim, mesmo que o ensino secular seja precário, não é desculpa. Porque o nosso objeto de estudo, que é Deus, ele se manifesta a compreendermos. E nós vamos ver aqui que muitas vezes isso não acontece por quê? Porque nós não queremos aprender. E aí é um problema diferente. Né? Aí é onde mora o perigo. É quando nós não queremos aprender. Você está entendendo? E é isso que eu falei. Quando eu não quero aprender, meu irmão, não tenha professor que me faça, né, querer buscar. Não tem. Né? Eu posso ter o melhor professor do mundo. Né? Uma pessoa que eu gosto muito de ver é o... Ah, meu Deus, me fugiu aquele filósofo barbudo, sabe? Me ajudem aí, igreja. Barbudão, tem uma voz grossa. Eu amo ouvir aquele cara é inteligente pra caramba. Me fugiu o nome dele agora, gente. Não é Karnal. Karnal é o carequinha, né? O outro. Me fugiu o nome dele agora. Se você lembrar aí, você escreve aí pra mim aí. Né? Eu amo ouvir ele porque ele é de uma inteligência sábia e me acrescenta muito quando eu o escuto. Né? Então, quando a gente fala sobre a questão do ensino, né, cristão, nós estamos falando sobre a questão também de não querer aprender. Então o ciclo, se você pegar na nossa história, ela está se repetindo lá na situação da Reforma Protestante. Cortella, obrigado, Sil. Cortella, ele mesmo. Né? Ela está se repetindo. Porque a Reforma Protestante, a Igreja Metodista, gente, tem uma função essencial nisso tudo. Né? Ela foi uma das primeiras igrejas também que expandiu esse conhecimento à população carente, né? À população mais pobre. Né? Dando o entendimento e a compreensão. Agora o que acontece? E aí é exatamente isso que eu preciso que vocês me entendam, né? Que hoje existe um lado, né, daqueles que ensinam inverdades, e isso é bíblico, isso acontece na Bíblia o tempo todo. A gente já leu o livro de Gálatas aqui, vocês lembram? Coríntios, né, Romanos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, todo mundo ali brigando com os caras, falando, meu, tira esses caras do meio que eles estão ensinando coisas erradas. No nosso tempo não é diferente. No nosso tempo, o ensino religioso, muitas vezes, ele serve para aprisionar também. Então, vejam só, é a mesma coisa eu chegar para vocês aqui e falar, não, temer a Deus é ter medo de Deus mesmo.
você vai carregar isso aí para sua vida. Só que não é isso que significa, né? Temer a Deus é ter reverência, né? Ter esse respeito a Deus, né? Esse é o verdadeiro ensino de todas as outras coisas que nós temos estudado. Amém? Sim, amém. Aí sim, Renato, aí eu concordo plenamente com você, né? Muitas vezes nós temos que utilizar de uma linguagem mais simples, né, para alcançar todos. Agora sim, o que nós não podemos é perder a essência da mensagem, a essência do ensino, né? Ainda, eu vou citar um exemplo que nós estivemos conversando sexta-feira, a Jaque vai lembrar, né? Irmãos, se vocês pegarem, por exemplo, você pode não gostar, tá? Eu respeito isso. Vocês podem não gostar, mas eu respeito isso. O Cláudio Duarte, por exemplo, né? O Cláudio Duarte, ele tem um linguajar muito engraçado, gente. Você escuta, você ri demais. E ele consegue passar a mensagem que ele precisa passar, né? E isso é bíblico, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar que para ganhar muitos, né? Ele se fez judeu, ele se fez, pobre, ele se fez escravo, né? Então, ou seja, ele de acordo com aquela situação, né, que ele estava, para conseguir que as pessoas entendessem a mensagem, ele se adequou àquela pessoa, mas sem perder a essência do evangelho, sem perder a verdade do evangelho. Quero te fazer uma pergunta. Até aqui onde nós estamos, né, de tudo aquilo que a gente já construiu na vida da igreja, você também já não cresceu? Você também já não sente-se mais confortável, né? Como ontem mesmo a Gi disse aquilo pra mim, né, Gi? Eu contei seu testemunho aqui que você falou que você foi na igreja lá, né, e viu o pastor falando um monte de abobrinha, né? Olha que coisa interessante. Então já houve, né, um crescimento. Então nós estamos muito naquela questão do que o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, vocês já não estão mais no leitinho, né? Não precisa mais ficar falando como criancinhas. Então a educação, até a cristã, ela vem nesse mesmo patamar, ela vem alicerçando, né? Ela vem crescendo o entender, um verdadeiro entendimento, né? Isso é importante a gente compreender também. Agora, quem não quer aprender, irmão, não tem, de novo, não tem a cortela que faça o cara aprender. Não tem. Entendeu? Por isso que nós vamos ver também. Existe sim aqueles que ensinam errado para dominação, né? Isso é um problema muito sério, né? Mas existem também aqueles que não querem aprender e hoje, infelizmente, né, estão fazendo o processo invertido lá da reforma protestante. É como se dizer assim, não, nós não precisamos ter a Bíblia na nossa língua, a gente não precisa aprender nada, né? Deixa que aí o que eu ouvi lá na internet lá é verdade, né? E como eu disse para vocês, já preguei sobre isso, já falei aqui na escola dominical sobre isso com vocês, me causa preocupação, irmãos. Porque se você ligar no YouTube, você vai ver um monte de asneira correndo por aí, né? Então tem esse filtro, tem o conhecimento e a sabedoria das Escrituras e de Deus para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Existe, tá fácil, né? Nem tudo lá que é igreja de parede escura é de Deus, irmãos. Cuidado, tem muita gente aí falando besteira, né? Então, irmãos, vive-se como se a vida fosse durar para sempre, né? Contrapondo todos esses propósitos, ou seja, contrapondo todos esses propósitos, o livro de Provérbios nos mostra que as grandes conquistas da vida vêm de habitar com segurança, com tranquilidade e sem temor do mal. E olha que interessante, isso está lá em Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora pega essa palavra temor e veja que literalmente aqui o Provérbios está dizendo sem medo do mal. Quando se refere-se a Deus, respeito e reverência. Isso é o temor. Quando se refere a nós, né, muitas vezes é o medo mesmo que está falando aqui. Então ele está dizendo, olha, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. E que sábia é a pessoa que compreende e almeja essas coisas, né? Olha que interessante isso. Amém, Gi? Fui no culto e foi pedido dinheiro da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Foi muito desconfortável, eu saí pior do que eu entrei. Amém, Gi? E eu dei o seu testemunho aqui ontem para edificar a gente também, né? Sobre essa necessidade e essa compreensão que a gente tem, né? Desse crescimento da sabedoria, desse crescimento do conhecimento que Deus tem dado a nós para compreendermos que aquela mensagem não era de Deus. Agora, pergunta para ela como que estava a igreja, Gi. Né? Pergunta para ela como que estava a igreja para vocês verem. E é o que está falando aqui no 33. Mas o que me der ouvidos,
né? O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? O que me der ouvidos, o que estiver ouvindo o que eu estou falando, né? E aqui ele está falando de Deus. Vamos continuar, igreja, vamos andar um pouquinho. Os primeiros capítulos do livro são atribuídos a Salomão. E seu objetivo, igreja, ao escrever, está declarado nos 4 primeiros versos, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, né? E para dar, aí a quarta, né? Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Aleluia. Igreja MCD, lembra da pregação do domingo passado? Ó a palavrinha aí de novo, discernimento aos jovens. Está lá no comecinho, né? Desse texto, versículo 4. Dar prudência, então o propósito da sabedoria e do conhecimento da parte de Deus, né, é aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter um ensino do bom proceder, né, e junto com isso a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. A importância da igreja, né, ter o discernimento sobre os tempos que estamos vivendo. Ensino e sabedoria são coisas distintas, verdade seja dita, mas que caminham juntas. Tanto o ensino, né, nesse sentido até que o Renato falou aqui, né, do conhecimento, quanto a sabedoria são coisas que se aprende, que se adquire, né? O ensino relaciona-se com aquilo que é transmitido, buscado e obtido. Está lá no versículo 3. Já a sabedoria tem a ver com a vivência, com a experiência, né? Eu vou citar aqui uma frase de Jansen. Jansen é um teólogo, em 2014, no seu livro, ele escreveu assim, ó: o conhecimento vem da educação escolar e o convívio social. Já a sabedoria que torna o ser humano verdadeiramente sábio e eficiente para cuidar de si e dos outros com dignidade, como provém a Deus. Amém? Espera aí que deu um probleminha aqui. Deixa eu só colocar, cadê? Eita! E esse texto, esse autor, ele vai tirar a igreja justamente do versículo 7, onde vai dizer: o temor do Senhor ou ao Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Amém? A palavra princípio, grifa aí na tua Bíblia aí, né? A palavra princípio, né, ela tem, entre outros significados, o sentido de dar conotação à parte mais importante, à essência. Então, quando Salomão, né, no auge da sua sabedoria, diz assim: o princípio, o temor ao Senhor é o princípio do saber, ele está nos chamando a atenção disso como algo mais importante, né, como a essência de todas as coisas. Se nós não entendermos isso, a gente pode colocar os nossos olhos em outras situações. Mas Salomão está nos dizendo que o temor, a reverência, né, o conhecimento, sabermos quem é Deus e respeitá-lo por quem ele é, de fato, é o princípio da sabedoria do homem. Quero te fazer uma pergunta aqui rapidamente, sem constrangimento, mas para você refletir aí na tua casa. Se eu pedisse para você escrever 5 atributos de Deus, você conseguiria aí de pronto, bate pronto, colocar aí 5 atributos de Deus? Por que isso, pastor? Para saber se definitivamente sabemos quem ele é. Não precisa escrever não, tá, irmãos? Porque minha intenção não é constranger, mas é levá-lo você a refletir sobre isso, né? Você conhece o seu Deus? Você teme? Você sabe, você respeita ele? Você tem adoração a ele? Você conhece ele? Né? Porque Salomão está dizendo no versículo 7, é o princípio do saber. Então eu quero te perguntar, se você tivesse que fazer uma lista com 5, né, atributos de Deus, você poderia dizer? Eu tenho certeza que um você vai saber. Você vai dizer assim: Deus é amor. Perfeito. Só que Deus não é somente amor, né? Deus é perfeito, completo, né? O que mais a gente pode dizer dele, né? O que mais a gente pode colocar? Isso é temer a Deus, é conhecer quem ele é. Não é ter medo, mas é conhecê-lo, é reverenciá-lo por aquilo que ele é, né? Então, numa geração onde só fala que Deus é amor, a gente esquece que Deus também é justiça, né? Porque a Bíblia diz que ele é justo.
Nós esquecemos, meu irmão, que Deus é reto, né? O salmista vai dizer que a retidão do Senhor é a segurança dos homens, que Deus é misericordioso, que Deus é santo, que Deus é justiça, que Deus é ira, que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Então você percebe como que quando a gente conhece a Deus, a gente parte de uma visão simplista para saber dizer assim, caramba, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Né? Então olha que interessante isso. Né? A Val colocou aqui um salmo, né? Para ser sábio precisamos temer ao Senhor. Ele dá compreensão aos que cumprem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado eternamente. O salmista diz isso. Perfeito, Valzinha. Nós vamos ler no domingo à noite, já quero dar um spoiler, não faço isso, mas vou fazer hoje. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão da autoridade, que em nossos tempos, meu irmão, tem sido combatido. E isso é tão maléfico para as nossas vidas que nós temos perdido, inclusive, a dimensão da autoridade do próprio Deus. Deus permite, relaxa. Não, Deus não liga para isso não. Fica, deixa para lá isso aí. Não. Deus é o supremo criador, sustentador de todas as coisas. Né? E como diz aqui o salmista, e eu vou usar outro texto que vai no mesmo sentido, Valzinha, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta você ir para a igreja e ficar lá, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, cantando 50 vezes, sabe? Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te adoro, Jesus. Aí muda, né? Depois das 50 vezes muda para adoro. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. O que as Escrituras nos ensinam? Olha o que a Val colocou, olha o que Provérbios diz, olha o que Jesus vai dizer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, esse é o que me teme. Esse é o que me respeita. Porque, ora, irmãos, se eu digo que eu temo a Silvia, né, que eu amo a Silvia, mas tudo que ela me diz, eu não respeito, eu não guardo, eu não cumpro, que raio de amor é esse? Que raio de amor é esse? Que raio de reverência é essa? Você consegue compreender isso? Vamos continuar para a gente terminar aqui, igreja. O tema principal abordado, né, no livro de Provérbios é a própria vida. Compreendê-la é a mensagem que a sabedoria prega. Né? É a própria vida. Compreendê-la é a mensagem que a sabedoria prega. No contexto bíblico, sabedoria tem um sentido de trazer orientação, de conduzir em segurança, né, de navegar com sucesso pela vida. Assim, uma das características da sabedoria é a prudência, que se manifesta na vida de forma crescente. Olha o que diz lá o versículo 5. Que o sábio ouça e cresça, desenvolva-se, ande em prudência. Já o conhecimento, né, que é a instrução, que é a educação, tem como uma de suas características a aquisição de determinadas habilidades. Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como uma pessoa que tem intenções e propósitos. Olha que interessante isso. Como alguém que age e conquista as coisas boas e valiosas. Não coloque a palavra bens nem dinheiro no final dessas frases. Porque aqueles que realmente alcançam a sabedoria e o conhecimento de Deus sabem que a maior riqueza não está no dinheiro. Não está em bens. Por exemplo, em Provérbios 9... Se você for lá ler Provérbios 9, de 1 a 10, vai nos dizer que a sabedoria edifica uma casa. A faz com dedicação e cuidados e depois convida outras pessoas para celebrar as conquistas dele que produziu essa casa, que construiu essa casa. E os primeiros 9 capítulos, igreja, de Provérbios destacam o resultado da sabedoria para quem a recebe. Mas lá, nesse mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 1, do versículo 20 ao 32, marca aí para você ler depois, né? Que encontramos as graves consequências para quem rejeita a sabedoria e o conhecimento. Olha que interessante isso. Podemos ler? Quem rejeita a sabedoria. Então, se a boa sabedoria e o conhecimento nos leva a ter uma vida, né, melhor, mais prudente, né?
quem rejeita também tem consequências. E aí eu vou ler para você então o que Salomão vai nos escrever, quem rejeita. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Olha lá. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Alguém aí consegue assemelhar aquilo que Jesus disse? Eu vou, mas vem o outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas que eu vos falei. Por isso, né, e aí completando, né, Renato, olha que legal o que você colocou, que é muito isso mesmo, né, a explicação que eu dei. Né? Quando a gente fala de ensino cristão, né, nós não podemos nunca pautar, né, dizer assim que falta compreensão, porque é o Espírito que nos revela. E o Espírito capacita também homens para continuar na propagação desse ensino. Continua lá no 24. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risadas da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Não tem como, e aqui não é que eu estou dizendo que você, né, vai ter uma vida cheia de bens, cheia de dinheiro, mas quando você entende, quando você recebe, se coloca à disposição de ter o conhecimento de Deus, buscar, né, o conhecimento de Deus e a sabedoria que só se encontra nas Escrituras, em Deus também, meus irmãos, você tem uma vida próspera. Não coloque a palavra dinheiro nem bens no final da frase. Mas vida próspera é você ter paz. É você confiar abundantemente nesse Deus que você o teme. E saber, meu irmão, que Ele está controlando as tuas vidas. E que por mais que você não seja tão rico quanto talvez o seu vizinho, mas a riqueza que você possui é interior, enquanto Ele possui a exterior. É ter a paz, meu irmão, nos momentos de tribulação e dizer assim, eu sei que eu posso descansar, porque eu confio no meu Deus. E sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E sei que aquele que verdadeiramente não dorme guardará a minha vida. É saber, meu irmão, que em todos os momentos, sejam eles nos alegres e nos tristes, na rotina da vida, no nosso cotidiano, o Senhor nos guarda. O Senhor está conosco. O Senhor está junto conosco nas nossas andanças, nas nossas vidas. De novo, isso não vai se refletir em dinheiro, em bens materiais. Também pode se refletir, mas nem sempre. Mas naquela paz interior que é maior, né, que é maior do que qualquer ouro e de qualquer prata pode conceder a você. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho buscado a sabedoria e o conhecimento nas Escrituras para poder viver em paz. Para enfrentar os desafios e as lutas da vida. Para enfrentar, meu irmão, os problemas e as adversidades que se chegam. Diferente daqui, quando Salomão está dizendo que aqueles que zombaram e daqueles que se colocam na condição de tolo por não ouvirem o que Deus tem a dizer, eu posso dizer, meu irmão, que a tormenta também chega na nossa vida.
mas a diferença é que nós temos a promessa de que nós estaremos habitando seguramente em nosso Deus, de que nós podemos descansar em nosso Deus. Amém? Por fim, eu quero terminar dizendo assim: como então podemos nos tornar uma pessoa sábia? Conselhos práticos agora. Como podemos nos tornar pessoas sábias? Primeira coisa, pilar, você arriscou aí? Temer a Deus. Temendo a Deus, a primeira coisa. Salomão ensinou à igreja esses princípios que refletiam a sua própria experiência com Deus. Foi por temer a Deus que Salomão pediu que o tornasse uma pessoa sábia. Foi por temer a Deus que quis agradá-lo, buscando os interesses do Senhor e do seu povo, e não os dele mesmo. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Temer a Deus é o primeiro passo para adquirir sabedoria, porque o temor do Senhor possibilita possibilita que Deus nos transforme. E uma dessas mudanças é que nos tornamos pessoas mais humildes. E a humildade é essencial para reconhecer que não temos todo o conhecimento, que nem sempre nossas escolhas são as melhores. Isaías vai dizer, as mulheres ouviram isso, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E glória a Deus por isso. É também porque sempre temos o reconhecimento e a humildade de saber que sempre temos algo mais a aprender. É temendo a Deus que conseguimos abrir mão de opiniões e escolhas contraditórias. Travou de novo aqui, peraí, igreja. Ai, meu Deus, peraí. E aceitar... É temendo a Deus que conseguimos abrir mão de opiniões e escolhas contraditórias e aceitar os ensinos e as instruções do Senhor. É um negócio que tá feio hoje. Deixa eu ver. Mas também, eu quero te dar mais um conselho aqui. É buscando o conhecimento que só encontramos nas Escrituras e em Deus. Lá em Provérbios 9:10 nós lemos, né, que quando conhecemos a Deus... Ah, meu Deus, espera aí que o meu computador aqui tá difícil hoje, igreja. Desculpa. Eu escrevo muitas coisas aqui, eu acabo depois não conseguindo ver. Achei, beleza. Agora vai. Perdão, tá? O computador não tá nada bom. Né? Nós lemos que quando conhecemos a Deus, alcançamos o entendimento. Em outras palavras, conhecer a Deus abre os nossos olhos para a vida. Muitos dos nossos conceitos e preconceitos caem por terra quando nos deparamos com a sabedoria de Deus. O estudo da palavra, igreja, é vida que nos transforma e que nos capacita a promover transformações. De novo, você não foi chamado para ser um obeso intelectual de Deus. Não. Deus te dá a sabedoria para que você seja alguém que vai transmitir essa sabedoria a alguém. Pelo conhecimento da palavra adquirimos discernimento. Olha aí de novo, igreja, pregação de domingo passado. Nos dá percepção dos perigos e passamos a nos dedicar ao que é reto e ao que é justo. O ensino é a ferramenta que pode gerar o conhecimento necessário para a vida, que somado à experiência gera sabedoria. E olha que interessante isso, o bispo metodista Josué Leiser, lá de 2010, ele apresentou, baseado em uma proposta da Unesco, 4 pilares para uma educação integral, que é a educação que visa alcançar o ser humano como um todo, não somente promovendo o conhecimento intelectual, mas principalmente preparando para a vida. Né? Esses pilares, igreja, né? Se você puder marca isso aí. Né? São 4 pilares, e olha só como vai contemplar a sabedoria e o conhecimento, as 4 áreas da vida do ser humano. Primeira coisa, aprender a conhecer. Cabe a cada pessoa... De novo, cabe a cada pessoa se empenhar na busca pelo conhecimento. O conhecimento é fundamental para promover transformação e libertação das pessoas e da sociedade. João 8,32. Por que João 8,32? Está dizendo lá, ora, o Senhor assemelha aquele que ouve, que aprende com as suas palavras. Ele diz que é como o homem que é edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não entende, não coloca em prática, ou melhor, né, como o próprio Jesus diz, não ouve as suas palavras, é como o homem que constrói a sua casa na areia.
Sem o conhecimento, as pessoas ficam acomodadas na vida, igreja. Né? Não avançam, não se desenvolvem. Né? Elas ficam estagnadas. Aprender a conhecer significa aprender a aprender. Significa aprender a aprender. É correr atrás do conhecimento a fim de crescer como ser humano. Tem o segundo pilar aqui também. O segundo pilar, se o primeiro é buscar o conhecimento, o segundo pilar é aprender a fazer. Aprender a fazer para alcançar o conhecimento, não basta apenas aprender a aprender, mas é preciso agir a partir do que se aprendeu. O conhecimento é adquirido e construído por meio da transmissão, da vivência e das ações. A palavra de Deus é explícita quanto a isso. Não há valores apenas em se falar ou transmitir. É preciso ir além, é preciso viver, fazer, isto é, agir. O terceiro pilar que o bispo lá Josué apresentou lá à Unesco. Aprender a conviver. A sabedoria se manifesta e se desenvolve por meio da inclusão, da comunicação, do respeito às pessoas diferentes, da humanização, do serviço ao próximo, da valorização das experiências de outras pessoas. A convivência com pessoas diferentes num ambiente onde o contraditório se faz presente e questiona é o grande desafio do cristão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra quem era o próximo? Quando questionaram a Jesus, mas mestre, quem é o próximo? O próximo não era aqueles que já eram convertidos. O próximo era aquele que estava necessitado. Reflita sobre isso. Neste sentido, a busca pelo conhecimento e pelo saber nos prepara para a convivência, para a comunidade e a solidariedade. E o quarto e último tópico para a gente encerrar agora, aprender a ser. Todo conhecimento, educação e ensinos transmitidos a partir da palavra de Deus visam levar as pessoas a serem seguidoras de Jesus, passando pela experiência da conversão e da transformação. Nesse sentido, viver com sabedoria implica viver bem consigo mesmo, com as pessoas e principalmente com Deus. Amém? Então esses 4 pilares da sabedoria e do conhecimento, né, que foi apresentado para uma nova forma de educação, né, das nossas vidas. Aprender a conhecer, né, a primeira dela. A segunda, aprender a fazer. A terceira, aprender a conviver. E a quarta, aprender a ser. Amém? Que Deus nos dê a sabedoria para compreender a totalidade dessa palavra. Que Deus, o Espírito Santo, agora haja, né, em nossas vidas no sentido de trazer a reflexão, né, para que a gente consiga cada vez mais se manifestar. Amém? Para aqueles que estão precisando. Como eu disse, muita gente fala assim, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei pregar. Não. Se você parar para pensar diante disso que nós estudamos, da sabedoria e do conhecimento de Deus, e como ela se manifesta em nós e através de nós, você vai ver, meu irmão, que na verdade é você que não quer. Porque aquele que te chamou é aquele que te capacita a fazer essas coisas. Aprenda a conhecer, né? Aprenda a conhecer. Aprenda a fazer, Segundo ponto, aprenda a conviver e aprenda a ser. Tem alguém que precisa ser ensinado por você. Tem alguém que precisa, meu irmão, agora que através da sua ação, da sabedoria e do conhecimento que Deus está te dando, está abrindo seus olhos, que você se manifeste a ela. Essa é a real intenção da sabedoria, do conhecimento e do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo. Nós te rendemos graças, Senhor, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de mais uma vez, de conhecermos a Ti um pouquinho mais, Senhor. E isso, Pai, é tão fundamental para nós, isso é tão importante para nós, ó Pai amado, que nós precisamos, ó Pai amado, não somente receber o que o Senhor tem para nós, tem derramado sobre as nossas vidas, esse conhecimento e essa sabedoria dessa vida, Pai amado. Como tem sido bom, Pai amado, ver a Tua igreja sendo edificada em alicerces firmes, não do pastor Tiago, mas da Tua palavra. E ela se revela, Senhor, sabedoria para o nosso cotidiano. Ela se revela, Senhor, Pai amado, ensinamento, Pai amado, para nós
na nossa vida rotineira, meu Deus. Por isso nós glorificamos ao Senhor, porque a tua obra é tão completa e é tão maravilhosa, Pai amado, que nós podemos ver a beleza, Pai amado, todos os dias, ó Pai amado, quando abrimos a tua palavra e recebemos uma porção dessa sabedoria, dessa compreensão. Todavia, Pai amado, eu peço também a teu Espírito, que nos ajude também a compreender, a entender e a viver a dimensão, Pai amado, do ensino, Pai. De não somente recebermos e de termos uma vida sábia, Pai amado, segundo e obedecendo os teus mandamentos, mas agora, Pai amado, também como pessoas que ensinam, pessoas que praticam e levam, Senhor, Pai amado, essa sabedoria a outros. Como eu disse, Pai amado, é o teu Espírito que nos ensina. É o teu Espírito que capacita-nos, ó Pai amado, para que possamos levar à frente esses ensinamentos, e é Ele mesmo que vai agir nessa replicando, Senhor, essa situação. Por isso, não tem ninguém que não seja capaz. Não tenha ninguém, Pai amado, que não se sinta, Pai amado, ou não tenha capacidade, Senhor, de realizar isso. Mas tem aqueles, ó Pai amado, que o próprio Salomão diz, que são zombadores e são tolos, ó Pai amado, porque não ouvem, não compreendem, não realizam, não praticam, Pai, as tuas palavras. E como Jesus disse, aqueles que não agem, Pai amado, com essa sabedoria e com esse conhecimento, são como as casas, ó Pai, que são construídas, ó Pai, em cima da areia. A tempestade virá e vai derrubá-las, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor continue edificando uma igreja sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra, que é a certeza, Pai amado, de que é o Senhor, meu Deus, Pai amado, que nos derrama sobre nós essa sabedoria. E nos leve agora, Pai, em ousadia, Espírito Santo, à compreensão e à reflexão de que nós precisamos ensinar outras pessoas, ó Pai, a ter uma vida abundante, a ter uma fé sadia, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória, Pai amado, do Teu Filho amado e do Teu Espírito. Nós oramos, nós pedimos agora, dai-nos, ó Pai, continuamos agora, Pai, esse domingo, agindo com sabedoria, e se possível for ensinando, Senhor, aqueles que estão em nosso lar, aqueles que estão nos visitando, aqueles onde nós estivermos, com sabedoria, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Um bom domingo, que o Senhor continue derramando sabedoria, ensino sobre as nossas vidas e com muito temor, nos preparando para adorá-lo daqui a pouquinho, porque Ele é merecedor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver. Agora é refletir e colocar. Amém, Sil. A Valzinha, amém. Silvia de Fátima, abraço, minha querida. Deus abençoe você. Prazer estar aqui. Quem mais aqui? Jaque, beijão para vocês todos. Renato, obrigado, meu irmão, pela rica participação hoje, meu irmão. Obrigado. Pedrão, beijão para você, irmãozão. Denner, um beijão. Gi, fica com Deus, minha querida. Um abração para você e família aí. Quem mais está aqui com a gente? Ninho, beijão para você e a Lari aí. A Yasmin, perdão. O Alex, a Adri, as meninas, a Aninha, a Laurinha, um beijão para vocês também. Dona Léo, seu Hernani, as meninas, um beijo para cada um de vocês também. Glória a Deus, gente. Muita gente aqui hoje. Espero que você tenha sido edificado. Deus te abençoe. Desculpa essa voz hoje falhando. Beijo para cada um de vocês. Até daqui a pouquinho. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tô só olhando, só esperando mexer com ele, ó.